Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Belas no Trânsito. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, na realidade eu vou ensinar para vocês um passo a passo para você aprender a dirigir em 10 minutos, bem rapidinho, só mesmo um objetivo ali para você aprender a dirigir. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vamos lá, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo e como dirigir não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que você vai fazer, entrou no carro, tem que regular o banco. A primeira coisa, você vai regular o banco porque é o lugar onde você vai ter que ter distância boa para segurar o volante, para olhar para o retrovisor, para movimentar a marcha. Então tem que regular o banco. Como que você vai regular o banco? Tem um ferrinho aqui na frente que você vai puxar. Não precisa nem mostrar muito não, porque quando a pessoa fizer essa posição aqui, ela vai sentir aqui embaixo esse ferro. Então você vai puxar para frente e para trás. Vai regular de acordo com a altura aqui do pedal da embreagem, que é o pedal mais distante para você começar a movimentar. E ele vai ser o pedal principal, tá? É ele que vai fazer o movimento do carro. Então eu vou apertar o pedal da embreagem, que é esse pedal esquerdo, até o final, de jeito que a minha perna consiga alcançar ele sem que fique muito esticada, tá? Então, se você precisar chegar um pouquinho mais pra frente, você chega um pouquinho mais pra frente. Se você precisar chegar um pouquinho mais pra trás, você regula um pouquinho mais pra trás. Apertou até o final, viu que a perna não ficou muito esticada, não tá muito esticado, beleza, essa é a posição. Eu vou chegar um pouquinho mais pra frente por causa da minha altura. Vamos lá. E lembrando que eu sempre utilizo o peito do pé da embreagem para poder acionar o pedal, beleza? Então, começando a dar, regulou o banco, ajeitou o banco, o que você vai olhar agora? Regular os retrovisores. Você precisa ter uma noção, ter uma visão legal aqui dos retrovisores para que você consiga enxergar sempre a lateral, um pedacinho da lateral do carro, lá atrás, a traseira do carro, e o lado esquerdo e o lado direito, para você ver se tá vindo algum carro do seu lado, para você ver se tá vindo algum ciclista. Você tem sempre que ter essa visão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Essa é a minha visão. Eu tenho um pedacinho lá da traseira do carro e eu consigo enxergar a rua. Então, quando eu olho dessa forma, eu consigo ver se tá vindo algum carro aqui desse lado. E aqui no lado direito também, a mesma coisa, ó. Eu consigo ver, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho pra você ver. Isso. Ó, essa é a posição minha. Eu consigo ver lá do outro lado se tá vindo alguma coisa, se tá vindo algum ciclista, se tá vindo algum carro do lado direito, tá? Então, tem que regular o retrovisor dessa forma para vocês terem maior visibilidade. Outra coisa, cinto de segurança. Colocou o cinto de segurança. Beleza? Agora sim nós podemos começar algum movimento dentro do carro. Vou subir os vidros para a gente poder não ter interferência do som, tá? Então, agora sim a gente pode... Colocou o cinto, a gente vai começar a pensar em movimento. Então, o que eu vou fazer? Para mim ligar o carro, antes da partida, eu preciso conferir se o carro está no ponto morto. Então, o ponto morto é exatamente esse ponto aqui, ó. O meio, tá? É o ponto neutro. Então, como que eu vou saber que eu tenho certeza que o carro está no ponto morto? Esse é o único momento que a marcha faz assim, ó. Que ela vai para um lado e vai para o outro. Nenhuma outra marcha faz isso. Por exemplo, ó, vou estar na quarta. Ó, ela não faz esse movimento. Então, quando eu tô no ponto morto, eu tenho certeza que as marchas estão desengatadas. Então, quando você ligar o carro não vai dar um pulo para frente, tá? Então, para você verificar, jogou para um lado, jogou para o outro, tá no ponto morto. Da partida, vamos para a chave de contato, ó. O que você vai fazer? O carro tá aqui desligado. Sempre lembrar, tem duas posições. Então, uma vai acender as luzes no painel, ó. Acendeu tudo lá, tá vendo? Vou até acender aqui o farol para vocês verem. Acendeu tudo lá no painel. Beleza. Desligou aquela luz lá no painel. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou para a segunda posição de contato. Já sei que ele está no ponto morto, então eu vou dar uma seguradinha. Pronto. Ligou o carro. Então não teve movimento. O pé lá embaixo não está apertando pedal nenhum. Por quê? Porque o carro está no ponto morto. Pode ser que o seu carro hoje, ele só ligue com o pé na embreagem, tá, gente? Então vocês precisam verificar isso lá no carro de vocês. Deixa no ponto morto, mas aciona a embreagem para poder ligar, beleza? Então, ligou o carro, vamos partir para onde? Vamos partir para os pedais. Comecem de baixo para cima, comecem daquilo que vocês não podem ver. Vai ser assim, ó, pedal, marcha, volante, visão.
pedal, marcha, volante e visão, tá? Comece nessa sequência para vocês conseguirem fazer toda a sequência, todo o movimento com mais facilidade. Às vezes as pessoas pulam isso e aí tem dificuldade no volante, tem dificuldade na marcha. Então presta atenção nisso, que desse jeito vai dar certo. Primeira coisa, vamos perceber os pedais. Então você tem que saber a diferença. Pedal direito, perna direita, né? O pé direito, você vai acionar o quê? Só o acelerador e o freio. Então eu vou apertar um pouquinho o acelerador e vou sentir que ele é um pedal sensível, né? Ele logo, ó o barulho, já responde. Vou apertar o freio e vou perceber que para mim apertar o freio eu preciso levantar um pouco o pé. Então ele é um pedal mais duro, então eu preciso perceber esses detalhes, essas diferenças, para que na hora que eu tiver com o carro em movimento eu não troque os pedais. Eu memorizo que um é mais baixo e o outro é mais alto, um é mais macio e o outro é mais duro, tá? E a perna esquerda a gente vai só na embreagem. Então vamos lá, apertou a embreagem até o final, soltou a embreagem. Aí você percebe que ela é um pedal mais duro, ela te impulsiona para cima, né? E também existe o ponto da embreagem. Então vamos agora passar para encontrar esse ponto, que é o ponto onde o carro começa a se movimentar. Aperta a embreagem até o final, vai engatar a primeira marcha. Vamos acompanhar aqui o desenho, que a gente não falou da marcha ainda. Então, ó, vai engatar a primeira marcha e vamos trabalhar o ponto, tá? Eu quero encontrar o ponto da embreagem. Lembrando que meu carro ainda tá com o freio de mão puxado, tá? Então não tem problema não. O que você vai fazer aí no seu carro? Você vai entender que esse ponto é o lugar onde ele começa a movimentar. Então você vai levantando o pé da embreagem, vai começando a perceber o momento que o carro começa a ter uma tremida diferente, ó. Começou a tremer diferente, a altura do ponto é essa. Abaixa o pé novamente. Vou chegar logo lá no ponto de novo, ó. Começou a tremer diferente, a altura é essa. Então identifique esse ponto, que a gente vai precisar desse ponto para poder movimentar, beleza? Então eu já sei aqui, o acelerador é mais sensível, o freio é mais duro, a embreagem tem um ponto. Vamos partir para memorizar a posição das marchas, tá? Para mim acionar a marcha, para mim engatar uma marcha, eu tenho que apertar a embreagem. Então eu vou lá, ó. Primeira marcha, olha a posição da primeira, pro canto, para frente. Segunda, pro meio, para minha perna, para trás. Terceira, abro a palma da mão e empurro para frente. Vou voltar para a segunda, para o meio, para minha perna e para trás. Então treine esse movimento com o carro parado para vocês memorizarem a posição das marchas. E aí quando o carro estiver em movimento, você não vai precisar ficar olhando toda hora isso. Hoje a gente vai fazer só até a terceira, porque você está começando, você está aprendendo, tá? Vamos aqui passar para a questão do volante. O que você vai fazer com o volante? Nas curvas é muito importante você entender o seguinte. Ó, a mãozinha tem que ficar nessa posição, tá? Que é a posição mais correta. E quando você for fazer uma curva, o que você vai fazer? Ao invés de você fazer assim, ó, pra virar, você sempre vai se lembrar. Curva pra esquerda, mãozinha pra cá. E ó, desse jeito. Curva pra direita. O que você vai fazer, ó? A outra mão vem pra cá, desliza, a outra sobe. Desliza, a outra sobe. Então, treine esse movimento com o volante para vocês começarem a fazer isso automático quando estiver dirigindo. Comecem a virar corretamente, tá bom? Agora vamos fazer o movimento do carro, dar um movimento do carro para que a gente possa fazer isso tudo junto e vocês entenderem como é que funciona. O carro já tá ligado, vou apertar o freio porque eu vou abaixar o freio de mão, vou apertar a embreagem e passar a primeira marcha, que é a marcha de movimento, vou abaixar aqui o freio de mão, a mãozinha no volante, vou achar o ponto da embreagem, vou tirar agora o pé do freio porque eu quero ele começar a se movimentar, ó. Começa a tirar a embreagem um pouco devagar. Eu senti que meu carro, ele já tá se movimentando. Vou parar novamente, ó, freio, embreagem até o final. Beleza, então o que eu vou fazer aqui agora, ó? Setinha pra esquerda, ponto da embreagem, tira o pé do freio, levanta a embreagem devagar e começa a acelerar devagar. Aperta a embreagem, ó, segunda marcha. Você já está dirigindo, você já está fazendo o movimento no carro. Aperta a embreagem, terceira marcha. Agora o que a gente vai fazer, ó? Mantenha a velocidade, não aperte muito o acelerador, porque você está aprendendo isso. Esse movimento já é dirigir. E agora você precisa incluir outras coisas para você poder conseguir dirigir no trânsito. Ó, vou dar uma setinha aqui,
Vou apertar um pouco o freio e a embreagem até o final para poder parar o carro totalmente. Vou colocar no ponto morto, puxar o freio de mão e pronto, tá finalizado. Esse movimento aqui é dirigir, gente. Então agora vocês precisam praticar esse movimento bastante, sabe? Treina bastante essa entrada, essa saída, essa redução, essa passada para a segunda marcha, essa passada para a terceira marcha. Façam esse movimento e depois vocês comecem a aumentar isso e ir para o trânsito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado aqui o básico do que é dirigir e bora praticar para ficar craque, tá bom? Beijos, Daísa.